Segundo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Virgem puríssima, concebida sem pecado e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe do meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vos rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a eterna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que eu possa confiadamente dizer-vos: mostrai que sois nossa mãe. Neste segundo dia da novena, meditemos na Imaculada Conceição novamente, servindo-nos dos escritos de Santo Afonso de Ligório, retirado do livro Glórias de Maria. Era conveniente a Deus Filho preservar Maria como sua mãe da culpa. Em segundo lugar, conveio ao Filho preservar Maria da culpa por ser sua mãe. A todos os outros filhos não se concede poder escolher a mãe segundo o seu agrado. Mas se algum se concedesse alguma vez, quem podendo ter por mãe uma rainha, a quereria escrava? Podendo tê-la nobre, a quereria plebeia? Podendo tê-la amiga de Deus, a quereria inimiga? Se, pois, o Filho único de Deus pôde escolher a mãe conforme lhe agradava, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Assim fala São Bernardo. Para nascer de homem, o Criador dos homens precisou escolher uma mãe tal qual sabia convir a si. E sendo apropriado a um Deus puríssimo ter uma mãe pura de toda culpa, tal com efeito a fez, afirma São Bernardino de Sena com estas palavras. Em terceiro lugar, foi a santificação maternal, e esta remove toda a culpa original. Esta a possuiu a Santíssima Virgem. Seguramente Deus temperou tal mulher tanto com nobreza de natureza, quanto com a perfeição da graça, como lhe convinha que fosse a sua mãe. Com o que está relacionado o que escreveu o apóstolo São Paulo. Assim, afinal, convinha que fosse o nosso pontífice santo, inocente, impoluto, segregado dos pecadores, etc. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Repara aqui um douto autor que, segundo São Paulo, foi apropriado que o nosso Redentor não só fosse segregado dos pecados, mas também dos pecadores, como interpreta Santo Tomás. Conveio a aquele que veio tolher os pecados ser segregado dos pecadores quanto à culpa a que Adão se submeteu. E como poderia Jesus Cristo dizer-se segregado dos pecadores, tendo uma mãe pecadora? Diz Santo Ambrósio: Cristo escolheu, não da terra, mas do céu, o vaso pelo qual descesse, e o sagrou o templo do pudor. Até aqui Santo Ambrósio. Alude o santo ao dito de São Paulo. O primeiro homem vindo da terra foi terreno, o segundo homem vindo do céu foi celeste. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Santo Ambrósio chama a Divina Mãe de vaso celeste, não porque Maria não fosse terrena por natureza, como sonharam os hereges, mas celeste por graça,
pois foi ela superior aos anjos do céu em santidade e pureza, como convinha a um rei da glória que devia habitar o seu seio, segundo revelou o Batista a Santa Brígida. Abre aspas. Não era adequado que o rei da glória repousasse senão no vaso mais puro e mais eleito acima de todos os anjos e homens. Fecha aspas. Com o que combina isto o que o próprio Eterno Pai disse à mesma santa. Maria foi um vaso limpo e não limpo. Limpo porque toda bela, mas não limpo porque nascida de pecadores, embora nascida sem pecado, para que meu filho nascesse dela sem pecado. E notem-se as últimas palavras, a saber, que Maria foi sem culpa concebida, a fim de que nascesse dela sem culpa o divino Filho, não porque Jesus Cristo não fosse capaz de contrair a culpa. Não porque Jesus Cristo fosse capaz de contrair a culpa, mas a fim de que ele não tivesse a infâmia de ter uma mãe contaminada do pecado e escrava do demônio. Diz o Espírito Santo que a honra do Pai é a glória do Filho, e a desonra do Pai é o opróbrio do Filho. A glória do homem, afinal, está na honra do seu pai, e a vergonha do filho está num pai sem honra. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 13. Diz Santo Agostinho, além disso, que Jesus preservou o corpo de Maria da corrupção após a morte, porque redundaria em sua desonra que se corrompesse pela podridão aquela carne virginal de que ela se revestira, pois a podridão é a vergonha da condição humana, da qual, uma vez que Jesus é alheio dela, a natureza de Maria se exclui. A carne de Jesus, afinal, é a de Maria. Ora, se seria opróbrio a Jesus Cristo nascer de uma mãe com um corpo sujeito à podridão da carne, quanto mais não seria nascer de uma mãe com a alma contaminada da podridão do pecado? Além do que, sendo verdade que a carne de Jesus é a mesma de Maria, deste modo, como ajunta ali o mesmo santo, a carne do Salvador, mesmo depois da sua ressurreição, permaneceu a mesma que ele tomara da mãe. Abre aspas. A carne de Cristo é a carne de Maria, e muito embora tenha sido pela glória da ressurreição glorificada, manteve-se, no entanto, a mesma que a Maria foi tomada. Manteve-se a mesma carne que de Maria foi tomada. Fecha aspas. Donde falou Santo Arnoldo de Chartres. Uma só é a carne de Maria e de Cristo, e por tal razão não julgo que a glória do Filho fosse comum com a mãe, e sim a mesma. Ora, sendo isso verdadeiro, se a Santíssima Virgem tivesse sido concebida em pecado, ainda que o Filho não tivesse contraído a mancha do pecado, não obstante sempre lhe restaria certa mancha de estar unido a uma carne outrora contaminada pela culpa, vaso de imundície e sujeita a Lúcifer. Maria não só foi mãe, mas mãe digna do Salvador. Assim a chamam todos os santos padres. São Bernardo, somente tu foste encontrada digna que em tua corte virginal o Rei dos Reis escolhesse passar a sua primeira estadia. São Tomás de Vilanova, antes que concebesse já era digna de ser mãe de Deus. A própria Igreja nos afirma que a Virgem mereceu ser mãe de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem cujas entranhas mereceram carregar o Cristo Senhor. O que Santo Tomás de Aquino, explicando, diz: disse que a Santíssima Virgem mereceu carregar o Senhor de todas as coisas, não porque tenha merecido que ele se encarnasse, mas porque da graça recebida mereceu o grau de pureza e santidade pelo qual pôde ser convenientemente a mãe de Deus. Diz, pois, o doutor Angélico que Maria não podia merecer a encarnação do Verbo, mas, pela divina graça, mereceu uma tal perfeição que a tornou mãe digna de um Deus, segundo o que escreveu a esse respeito também São Pedro Damião. Pela sua santidade única, mereceu ser julgada a única digna de acolher a Deus. Ora, admitindo que Maria foi mãe digna de Deus, qual excelência, diz Santo Tomás de Vilanova, e qual perfeição a ela não conveio, ensina o mesmo doutor Angélico, que quando Deus elege alguém para alguma dignidade, torna-o também idôneo a ela, donde diz que Deus, tendo elegido Maria por mãe, certamente a tornou ainda por cima digna por meio da sua graça.
Abre aspas. Porém, a Beata Virgem foi divinamente escolhida para ser a Mãe de Deus, e por isso não se pode duvidar de que Deus, por sua graça, a tenha tornado idônea para tanto, de acordo com aquela passagem. Encontraste graça junto de Deus, eis que conceberás, etc. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 31. E disso depreende o santo que a Virgem não cometeu jamais algum pecado atual, nem mesmo venial. Do contrário, diz, não teria sido digna a mãe de Jesus Cristo, pois a ignomínia da mãe teria sido também do filho, por ter uma pecadora por mãe. Não seria idônea a mãe de Deus se tivesse alguma vez pecado, porque a ignomínia da mãe teria redundado no filho. Ora, se Maria, pecando venialmente uma só vez, o que não priva a alma da divina graça, não teria sido mãe idônea de Deus, quanto mais se Maria tivesse sido ré da culpa original, que a teria tornado inimiga de Deus e escrava do demônio. E por isso disse Santo Agostinho aquela sua célebre frase que, tratando-se de Maria, não queria levantar questão nenhuma sobre pecado, por respeito àquele Senhor que ela mereceu por filho, e por quem teve a graça de vencer em tudo o pecado. De tal modo que devemos ter por certo que o Verbo encarnado escolheu uma mãe tal qual lhe convinha, e da qual não tinha nada para envergonhar, como fala São Pedro Damião. Cristo escolheu uma mãe como a merecia ter, da qual não se envergonhasse. Igualmente, Próclo, em meio às entranhas que criara sem nenhuma nota de desonra, residiu. Não foi opróbrio a Jesus ouvir-se chamar pelos judeus de filho de Maria, em sinal de desprezo. Não se chama Maria sua mãe? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 55. Uma vez que ele veio à terra para dar exemplo de humildade e de paciência. Mas sem dúvida, por sua vez, ter-lhe-ia sido opróbrio se dos demônios pudesse ter ouvido. Não foi pecadora sua mãe? Acaso não nasceu ele de uma mãe pecadora, outrora nossa escrava? Teria sido indecência até mesmo nascer Jesus Cristo de uma mulher disforme e mutilada de corpo, ou ainda de corpo possuído por demônios. Mas quanto mais, então, não é nascer de uma mulher que tenha sido anteriormente disforme de alma e de alma possuída por Lúcifer? Ah, mas este Deus, que é a própria sabedoria, bem soube construir aqui na terra como lhe convinha, aquela casa onde devia de habitar. A sabedoria construiu para si uma casa. Provérbios capítulo 4, versículo 1. O Altíssimo santificou seu abrigo. Deus a ajudará pela manhã ao nascer do sol. Salmo 45, versículos 5 e 6. O Senhor, diz Davi, santificou esta sua morada, mane diloculo, isto é, ao início do seu caminho, para torná-la digna de si. Pois a um Deus santo não convinha escolher uma casa que não fosse santa. A tua casa convém santidade. Salmo 92, versículo 5. E se ele protesta que não entrará jamais para habitar numa alma de má vontade, num corpo sujeito aos pecados, numa alma malévola não entrará a sabedoria, nem habitará num corpo sujeito aos pecados. Como haveremos nós de pensar que o Filho de Deus tenha escolhido habitar na alma e no corpo de Maria sem antes santificá-la e preservá-la de toda sujeira do pecado, já que, como ensina Santo Tomás, o Verbo Eterno habitou não apenas na alma, mas também no útero de Maria. O Filho de Deus nela morou, não apenas na alma, mas também no útero. Canta a Santa Igreja, vós, Senhor, vós não tivesses horror a entrar no útero de uma virgem. Sim, porque Deus teria tido horror de encarnar-se no seio de uma Inês, de uma Gertrude, de uma Teresa, pois essas virgens, ainda que santas, houve um tempo, não obstante, em que estiveram manchadas do pecado original. Não teve, porém, horror de fazer-se homem no seio de Maria, porque essa virgem predileta foi sempre pura, de todo sinal de culpa, não foi jamais possuída pela serpente inimiga. Donde escreveu Santo Agostinho, o Filho de Deus não edificou para si casa mais digna do que Maria, que nunca foi capturada pelos inimigos
nem despojada dos seus ornamentos. Por outro lado, diz São Cirilo de Alexandria, quem jamais ouviu falar que um arquiteto, havendo construído para si uma casa, tem em seguida concedido a sua primeira posse ao seu principal inimigo? Sim, porque o Senhor retoma São Metódio, que nos deu o preceito de honrar os pais. Não quis ele mesmo, fazendo-se homem como nós, deixar de observá-lo, dando por isso toda a graça e honra à sua mãe. Por isso, diz Santo Agostinho, que se deve crer por certo que Jesus Cristo preservou da corrupção o corpo de Maria depois da morte, como já foi dito acima, já que ele, se não o tivesse feito, não teria observado a lei que, do mesmo modo como ordenou que sua mãe, não teria observado a lei que, do mesmo modo como ordenou que se honre a mãe, assim também condena que se desonre. Ora, quanto teria Jesus cuidado a honra da sua mãe, se não a tivesse preservado da culpa de Adão? Por certo pecaria o filho, diz o padre Tomás de Argentina, o agostiniano, que, podendo preservar a mãe do pecado original, não o fizesse. Ora, o que da nossa parte seria pecado, diz o referido autor, deve-se crer que não seria apropriado ao Filho de Deus, que, podendo tornar a sua mãe imaculada, não o tivesse feito. Ah, não, ajunta Gerson. Uma vez que tu, sumo príncipe, querias ter uma mãe, certamente lhe deverás honra. Pareceria, no entanto, que aquela lei não estaria bem cumprida se abandonasses a abominação do pecado original, aquela que há de ser morada de toda pureza. Além do que, sabe-se que o Divino Filho veio ao mundo mais para redimir Maria do que todos os outros homens, como escreveu São Bernardino de Sena. Cristo veio mais para redimir a Virgem do que por qualquer outra criatura. E sendo que há dois modos de redimir, como ensina Santo Agostinho, um com reerguer o que já caiu, outro com prevenir que não caia. Mais nobremente se redime a quem se provê que não caia, do que quem caído é reerguido. Porque desse modo se evita até mesmo o dano ou a mancha que sempre a alma contrai da queda. Daí que deste modo mais nobre, como convinha à mãe de um Deus, se deve crer que foi redimida Maria, como fala São Boaventura. Deve-se crer, afinal, que por um modo inédito de santificação, logo no princípio da sua concepção, o Espírito Santo a redimiu do pecado original, não o que nela existiu, mas o que existiria, e por uma singular graça a preservou. Frasen prova que esse sermão realmente é do Santo Doutor, sobre o que escreve elegantemente o cardeal de Cusa. Outros tiveram um Redentor que lhes livrasse de um pecado já contraído, mas a Santa Virgem teve um Redentor que por seu Filho a livrou de contrair o pecado. Em suma, para concluir este ponto, diz Hugo de São Vítor que pelos frutos se conhece a árvore. Se o cordeiro foi sempre imaculado deve ter sido também a mãe. Tal é o cordeiro, qual a mãe do cordeiro, porque toda árvore se conhece pelo fruto. Donde esse mesmo doutor saudava Maria chamando-lhe ó digna mãe de um digno filho. E com isso queria dizer que ninguém além de Maria era mãe digna de um tal filho. Ninguém além de Jesus era um filho digno de uma tal mãe. E segue dizendo, mãe digna de filho digno, mãe formosa de filho belo, mãe sublime de filho altíssimo. Amamentai, pois, digamos-lhe com Santo Ildefonso, amamentai, ó Maria, o vosso Criador, amamentai aquele que vos fez, e fez-vos tal, pura e perfeita, que merecestes que ele de vós tomasse a humanidade. Até aqui os escritos de Santo Afonso de Ligório. Rezemos a Beata Virgem, oração do segundo dia. Ó Maria, lírio imaculado de pureza, eu me congratulo convosco, porque desde o primeiro instante da vossa conceição foste cheia de graça e, além disso, vos foi conferido o perfeito uso da razão. Dou-vos graças e adoro a Santíssima Trindade que vos concedeu tão sublimes dons. E me confundo totalmente na vossa presença ao ver-me tão pobre de graça. Vós que de graça celeste fostes tão copiosamente enriquecida, reparti-a com a minha alma e fazei-me participante dos tesouros que começastes a possuir em vossa imaculada conceição.
Súplica a Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as nossas necessidades em que nos achamos. Nossa Senhora Aparecida, escutai os nossos pedidos e intercedei a Deus por nós, alcançando-nos hoje a graça de que tanto precisamos. Façamos neste momento nosso pedido a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, lançai vosso olhar sobre o Brasil. Tende piedade de nós, Senhora, e intercedei junto de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa nação. Tende piedade, Senhora, e intercedei por todos nós, por nossas famílias, pelos moribundos, pelos doentes, pelos desesperados, pelos tristes, pelos depressivos, pela conversão de todos os pecadores, hereges, cismáticos, idólatras, infiéis, pelo bem de toda a nossa nação, pela santificação de nossas famílias, pela santificação de cada um de nós, pela santificação e conversão de cada um que está assistindo esta novena. Senhora Aparecida, lançai sobre nós vosso olhar, tende piedade de nós, tende piedade desta nação que vos foi consagrada. Sagrado coração de Jesus, coração eucarístico de Jesus, tende piedade desta nação que vos foi consagrada. Tende piedade de todos nós, Senhor, e acolhei propício nossas súplicas e nossos pedidos, pela vossa misericórdia, pelos méritos de vossa sagrada paixão, e pelas intercessões da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Assim seja. Consagremo-nos à Virgem Maria. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai meu celestial cooperador e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai alma desfalecida a vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Agradeço a todos aqueles que estão acompanhando esta novena. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Agradeço a atenção de todos e que possamos sempre invocar a Virgem Maria, a fim de que ela interceda por nós, interceda por nossa nação. Que alegria podermos comemorarmos esta novena, que alegria podermos rezar esta novena, confiando-nos à proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Salve Maria!